Amarra as coisas aqui pra jogar fora mesmo. Esse cara é louco. E que grita aqui sou eu! O maluco é brabo. Hey, Jeter aqui em mais um vídeo sobre como tornar a vida maravilhosa utilizando a comunicação não violenta, a CNV, e hoje vai ser a parte 2 de eu reagindo ao vídeo Jacan Pistola, 10 momentos que tiraram o chefe do sério. Então vamos lá, dar continuidade. Tem pra hoje, é o que tem. Você quer postar uma coisa que não existe? Não tem, não tem. Porque não existe, porque você não quer. É muita coisa na cabeça. Agora você pega e fala pra mim. Essa frigideira não serve pra isso, não serve pra aquilo. Não serve mesmo. Ah, então joga Então não fora. serve. Geralmente quando a gente tá com essa sensação de sobrecarga, né, de ter muita coisa na nossa cabeça, a gente tá falando de necessidades ligadas à comunidade, né, à simplicidade e à necessidade também de serenidade, né, de a gente não estar com tanta pressão na cabeça. Amarra as coisas aqui pra jogar fora mesmo. Esse cara é louco. E que grita aqui sou eu! Horrível. Esse cara é louco nesse contexto. Não sei. Me parece uma expressão trágica, ela não me diz respeito a nenhuma necessidade óbvia, né? Mas pode ser o quê? Uma necessidade aí de respeito, talvez, de autonomia. Tem algumas possibilidades, mas é uma expressão muito vaga, é difícil tirar uma necessidade daí, né? A gente provavelmente teria que extrair através de perguntas, né? Ah, então você está muito frustrado quando você vê o comportamento de Jacan? Ah, sim, porque ele faz isso, ele acha que ele manda em tudo. Ah, agora sim. Ah, então você está frustrado porque você tem necessidade de autonomia, né? Pronto, agora a gente descobriu a necessidade. Mas só ele dizer assim, esse cara é louco, fica muito vago pra gente, né? Então, quando a gente não tem noção nenhuma de qual seja a necessidade, a gente vai tentando em um componente de cada vez. No primeiro a gente descobre o sentimento, se a gente não sabe a necessidade, mas o sentimento está mais explícito, né? Ou o contrário, se a gente sabe a necessidade, não sabe o sentimento, mas enfim. E aí pode ser a observação do comportamento também. Então, quando o Jacan fala alto com você, dizendo para você jogar a frigideira fora, você se sente frustrado, né? E aí a gente vai tentando descobrir outros componentes. Aí quando ele fala, não, eu tô com muita raiva, porque isso, porque aquilo. Aí você, então você tá com muita raiva porque você tem necessidade disso. Não, é porque o Jacan faz isso, faz aquilo. Então você tem necessidade daquilo, né? E aí você vai chegando até o último componente que é o pedido. Você fala, e o que você gostaria que o Jacan fizesse? Né? Ou então, o que você gostaria que fosse feito, né? E aí é que a gente vai realmente entender o que é que ele queria que acontecesse com essa expressão, esse cara é louco, né? E aí a gente vai descobrir que o que ele realmente quer está bem longe do que ele realmente vai conseguir essa expressão dessa forma, que é provavelmente nada, né? Só criar mais desconforto, digamos assim. E quando o Jacan fala essa questão de eu que grito aqui, né? Pode ser necessidade de respeito, necessidade de poder, né, de influenciar as pessoas, necessidade de cooperação, necessidade de... eu acho que essas são as principais que eu vejo aqui. Talvez tenha uma outra, mas ela não está vindo na minha cabeça agora. Então eu começaria por uma dessas se eu fosse dar empatia ao Jacan em algum momento, né? Lembra que se você está pensando, como assim você vai dar empatia no meio da confusão, do caos acontecendo? Lá na primeira parte eu falei sobre como a gente pode estar usando a CNV em cenários em que a gente não tem tempo de criar uma conexão mais profunda, né? Que é o uso idiomático da CNV. Então se você perdeu a primeira parte, vai lá dar uma olhada que é um conceito bem interessante para a gente usar nessas situações de alta urgência, alta pressão, né? É sim. Qual? A que a gente fez ali. Tá desligando? Eu digo, mas tava hoje lá quente. Só questão de vontade. Pode servir, Jacan? Essa expressão trágica, né? É só uma questão de vontade, né? A gente sempre age a fim daquela forma que a gente acredita que melhor atende nossas necessidades. Então, nunca é simples uma questão de vontade, né? Então, quando a gente diz isso, essa expressão, a gente não está dando empatia para aquelas necessidades que não estão sendo atendidas e que está impedindo a nossa vontade, digamos assim. Ou seja, esse é o tipo de expressão que não ajuda a gente a resolver a situação, tá? Então, claro que aqui num cenário sob pressão, não daria para a gente dar uma empatia completa, né, e tentar achar todos os componentes. A gente teria que fazer o quê? O uso idiomático da CNV, como eu falei, mas uma coisa que dá para a gente fazer em cenários de expressão é evitar frases cuja probabilidade de piorar a situação ao invés de melhorar, né? Então são frases vagas, frases que soam como ofensas, né? Então, nesse sentido, não é uma frase que eu usaria em nenhum cenário de pressão, tá? Eu não acho que essa frase ajuda. O senhor enchendo o saco ainda. O quê?
O senhor enchendo o saco. Para de fazer jeito comigo. Eu não. Para. Quando ele diz o senhor enchendo o saco, né, pode ser uma necessidade de proteção contra críticas, necessidade de gentileza, necessidade de respeito. Como eu falei, né, tem certas expressões que ficam muito vagas, então quando a gente não tem noção de qual seria a necessidade, a gente tenta descobrir outros componentes primeiro. Ah, então você está frustrado com a forma como o Jacan está se expressando com você? Ah, sim, porque isso, porque aquilo. Aí a gente vai descobrindo a necessidade, né? Claro que, né, como eu falei, não agora, não nesse momento de urgência, né? A gente faz isso ou antes ou depois que a situação aconteceu, né? No momento que a gente tenha mais serenidade para conversar. Ah, agora eu entendi! Para de fazer jeito comigo. Isso Eu não sei não é que minha eu mãe tô. nem meu pai. O Jacan, né, provavelmente tem uma necessidade de respeito, ou talvez também uma necessidade de gentileza, né? Ele não tá gostando da forma como esse outro rapaz está se expressando com ele. Não precisa gritar comigo. Eu não sou teu pai, ninguém quer. Oi? Ninguém quer. Oi? Ninguém quer ser seu. Em termos de pensamento, né, eles estão falando sobre como o Jacan não está numa posição de ficar... eu nem sei dizer isso, tipo, ficar olhando o comportamento dele, né, uma coisa mais de pai ou de chefe, de ficar, tipo, ali em cima dele, e ele está dizendo que ele não está nessa função, né, o que ele quer dizer com isso é provavelmente aquelas necessidades que a gente já viu, né, necessidade de poder, de cooperação, de etc. E aqui é que... enfim, a conversa está indo num ritmo chacal aqui que tá criando uma confusão cada vez mais ascendente, né? Tá ficando cada vez mais drástica a discussão aqui. Eu não vejo isso dando bom não, né? Eu acho que isso aqui vai dar problema. Só espero que ninguém dê soco em ninguém aqui. Por quê? Não, o que você tem contra meu pai? Olha só, uma coisa interessante da comunicação não violenta é que a gente está sempre certificando o que é que o outro ouviu, né? Então, olha só que interessante. O Jacan expressou que ele não queria ser o pai dele, né? No sentido de que ele provavelmente não se sentiria feliz, né, em tendo um filho como ele. Ou seja, ele estava tentando criticar ele enquanto pessoa, mas ele de alguma forma ouviu que isso é uma crítica ao pai dele, né? O que é que você tem contra o meu pai? Me sugere que ele ouviu uma crítica direcionada ao pai, né? E aí o Jacan continua aqui, meus filhos são bem educados, né? No sentido de que... Eu imagino que o Jacan está expressando que ele se sentiria vergonha, né? Seria vergonhoso para ele se ele tivesse um filho, que ele está chamando de mal educado, né? Provavelmente por ter uma necessidade de comunidade ou de proteção contra a crítica, né? E ele não gostaria de ser mal visto, né? Tendo um filho que ele considera mal educado. E vamos ver onde segue isso aqui. O outro rapaz está com expressão bastante de raiva, né? Então o sentimento está bem claro aí para mim, né? Pode ser indignação, pode ser frustração, pode ser outros ligados à raiva, como fúria, revolta, etc. Mas a gente sabe mais ou menos a direção, isso basta, né? A gente não precisa ter uma precisão exata, porque é o outro que vai dizer pra gente. Então a gente pergunta pro outro, você tá com raiva? Ele diz, não, eu tô furioso. Pronto, agora a gente já sabe. A gente não precisa achar a palavra certa que o outro vai dizer pra gente, né? Então vamos ver. Você tá falando bosta da minha família? Não é educado. Boa sorte. E aqui foi um caso de mal entendido, né? Ele interpretou como uma crítica à família dele, quando era uma crítica a ele, né? E é isso que a gente resolve, uma das coisas que a gente resolve 100% com a CNV, né? A partir do momento que a gente cria esse hábito de certificar o que é que o outro ouviu, né? Esses mal entendidos, eles param de existir, né? Mas vamos ver para onde vai isso aqui. O que a gente faz sem cozinheiro? Eu cozinho mal educado. O cara me chama para ser idiota, que ele não quer trabalhar. Não vou baixar a bola, a cozinha é minha. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Ô, Marco, o que você tá fazendo? Um certo... Aquilo que a gente interpreta como orgulho, né? Seria uma necessidade de... tem necessidades ligadas à nossa autoestima, né? Como a gente vê a gente mesmo. E ele provavelmente está querendo proteger isso, né? Ele está querendo proteger a sua própria autoimagem, né? Então é uma necessidade de proteção emocional, digamos assim, né? Que ele está tentando entender. Falar da minha família ninguém fala. Ele também tem uma necessidade de proteção muito grande em relação à família dele, né? Isso aparentemente é um assunto delicado para ele. A grande ironia é que aparentemente não foi essa a intenção do Jacan, né? Ele queria fazer uma crítica a ele enquanto pessoa ou profissional, né? E ele ouviu uma crítica à família. Também é sua família, Marco. Você tá aqui pra gente, aqui é também a sua família. Você vai me deixar Ela aqui. tem uma necessidade de suporte, né? E ela tá usando uma linguagem de culpa, né? De tipo, pô, você vai se sentir bem me deixando aqui sozinha, né? Ela quer meio que
é uma linguagem, não sei se ela quer, mas é uma linguagem que induz a culpa. É isso que a gente tenta não fazer em comunicação não violenta, tá? A gente traria para as nossas... o que a gente está vivenciando. Então seria algo como: nossa, eu tô com muito medo, né, de conseguir dar seguimento às coisas sem você aqui e tal. Eu tô desesperado, o que a gente vai fazer sem você aqui? Não sei. Mas nesse sentido de pressão, né, ela vai falar o melhor que ela tem, né? E aqui eu tô vendo o que possivelmente seria uma necessidade de suporte. Pode ter mais de uma, né, mas essa necessidade de suporte, de cooperação, né, de dar apoio. Então, essa pra mim é que tá mais explícita, mas pode ter mais do que essa, tá? É eu que vou ficar sozinha. Ele sabe cozinhar. Peraí, da onde veio a ideia? Ele sabe cozinhar, é ótimo, né? Fui eu que te obriguei? Vai falar do meu pai? Depois você resolve com ele. Isso você resolve depois. Volta lá, Marcos. Eu sou uma pessoa que protege muito minha família. Por isso que eu protejo a galera daqui, porque a galera daqui é a minha família, aqui em São Paulo. Você que me chamou. Se quiser, eu posso ir embora Jacan, agora. não, Jacan, não faz. E aqui temos aquela situação que eu comentei no vídeo passado, né? De que, tipo, num momento de situação sob pressão, não dá pra estabelecer essa conexão. Então, isso que ela falou pra ele, de que depois vocês resolvem isso, seria algo que eu recomendaria também, né? Porque naquele momento é muito desafiador de estabelecer essa conexão pelas circunstâncias do que tá acontecendo ali, né? Da cozinha e tal. Então, eu recomendaria isso também, tá? Se eu estivesse nessa situação, eu não expressaria algo que induzisse a culpa, eu expressaria o que eu tava vivenciando, mas eu diria: véi, vocês podem resolver isso depois, né? Mas eu gostaria muito da sua ajuda aqui agora, né? Eu não gostaria de ficar sozinho aqui agora. E ela tá dizendo aqui para o Jacan não dizer isso, né? Eu concordo com ela no sentido de que o que o Jacan tá dizendo é mais uma vez uma expressão trágica, algo que eu acredito que não vai ajudar a situação, né? Mesmo numa situação de alta pressão, mesmo se a gente não puder expressar todas as componentes da CNV, esse tipo de expressão ela não ajuda a gente, né? Porque é meio como se fosse um colocar mais lenha na fogueira, digamos assim, no sentido de que a gente tá botando o dedo na ferida de tipo: você quer conflito? Então você quer que eu vá embora, né? Você quer que eu compre esse conflito, digamos assim? E algo que poderia expressar o que ele está vivenciando sem expressar esse tipo de frase que ele expressou poderia ser: nossa, eu estou muito frustrado, tá muito difícil isso aqui, né? Eu fico indignado. Não ajudaria tanto, mas pelo menos ele está expressando o que ele está vivenciando, né? Então é um pouco melhor, digamos assim. A situação ainda vai ser resolvida depois, não vai ser resolvida agora, mas é um pouco melhor, né? Se você não tem o que expressa pelo menos o que você está vivenciando. Nossa, eu tô puto, tô indignado, isso aqui tá horrível, é um julgamento, né? Eu tô achando essa situação muito desafiadora, enfim, esse tipo de coisa, tá? Se a gente não tem o que expressar, pelo menos ele expressa a verdade que a gente está vivenciando, né? Isso já é melhor do que o que ele está expressando aqui. Agora, pode ir embora. Sabe por que eu não vou? Porque eu sou bem orgulhoso, eu sei que essa pessoa merece pra caralho. Mas não fala do meu pai não, cara. Você não sabe o que eu passei. Eu não falei do seu Entendeu? pai. Não é questão não, fera. Jamais, velho. Toca na minha família. As necessidades aqui continuam sendo a mesma, né? Família foi mal entendida. Você entendeu muito mal. Nossa. Quando um mal entendido acontece em CNV, a gente não tenta culpar outra pessoa como você entende mal, né? A gente assume sempre a responsabilidade de comunicar aquilo que a gente quer comunicar. A gente não é responsável pela forma como o outro interpreta, então a gente se certifica se o outro vai interpretar aquilo que a gente quer que interprete e a gente vai tentar esclarecer o máximo possível a situação sem se sentir culpado. Então, se outra pessoa interpretou outra coisa, a gente não se sente culpado por isso, mas a gente tem que trazer o máximo de esclarecimento possível porque é a nossa responsabilidade expressar a nossa necessidade, né? Então a gente diria algo como: peraí, se ouviu isso, eu gostaria de esclarecer, eu gostaria de deixar claro que o que eu queria dizer era isso, 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 né? Então, sem dizer tipo: você entende muito mal, você não sabe escutar, né? Porque essas coisas só estão tornando a necessidade do outro de empatia ou de proteção contra críticas, só estão aflorando essas necessidades, então a gente está distanciando ainda mais a conexão, né? Então eu não recomendo isso, tá? Mas enfim. Não precisa nem falar comigo. Eu vou falar com você porque estou aqui por isso. Senão eu vou embora. Jacan, você ainda tem mesa Não, certa. 3 casquinhas e uma ceviche, Jacan. Eu quero 3 casquinhas e uma ceviche junto. Eu quero ordem, eu quero pessoal que entra nesse restaurante recebe primeiro. Você vai pegar... Quando ele diz eu quero ordem, não é necessidade de organização, de ordem de estrutura, é uma necessidade que existe, né? A questão é como ele quer essa ordem, que ele pode estar misturando a necessidade com estratégia, né?
Te dá pedido 11. Foi um dos últimos que entrou. Eles vão ser servidos em sequência. Você vai pegar, eu vou te dar. Tá bom. Pode fazer. Quero 3. Pode fechar. Ainda vai continuar saindo os comandos. A tensão entre Jacan e Stefania Ainda vai ficar saindo as comandas, né? É provavelmente uma necessidade de autonomia, né? Ele quer se sentir no controle da forma como ele faz as coisas, né? Então, essa é mais provável. aumenta e as confusões no salão também. E você tirou o pedido aqui, não foi? Eu errei a mesa. De novo? Não erra, meu. É tão fácil. Oh, caramba, meu. Tá bom, 7, 8, 9, 10, 11. Eu sei. A desordem. Ele provavelmente está vivenciando uma frustração, né? Com a necessidade dele de eficiência em relação a ela ter cometido um erro, né? Mas eu não acredito que dizer não erra faz a pessoa não errar, né? Mas naquela circunstância também não havia muito o que podia ser dito, né? Eu apenas acho que o que ele disse não ajudou em nada, né? Sei lá, talvez dizer tá bom, eu confio que você vai tá bom, eu peço que você redobre a sua atenção, algo do tipo, né? Que não seria uma CNV clássica, tá? É porque a gente está numa situação de alta pressão, então não dá tempo da gente criar uma conexão com a pessoa. Mas isso poderia ser uma CNV idiomática, né? Então eu gostaria que você redobrasse a atenção. Pronto, isso pode ser uma CNV idiomática para tipo, se concentre mais no trabalho, faça mais esse comportamento XYZ, porque eu tenho necessidade de eficiência, de competência, de, enfim, produtividade. Então, mas simplesmente dizer, não erre de novo, ou é tão fácil, esse tipo de coisa não ajuda a pessoa, né? No máximo, e pode piorar, pode fazer ela se sentir mais culpada, não ter necessidade de competente, se sentir coisas desagradáveis que vão aumentar a probabilidade dela cometer outro erro, né? Então, essa a importância da gente ter uma CNV idiomática para esses momentos, justamente para não ter essa... a gente não se comunicar de formas trágicas enquanto a gente estiver desesperado, frustrado, ansioso, enfim. Então, a gente vê com recorrência essas frases que não ajudam e podem até atrapalhar a situação. Então, é uma coisa que a gente poderia mudar tendo um trabalho prévio, né, de comunicação não violenta com essa equipe. Do atendimento reflete na cozinha. Falta uma salada aqui do meu pedido que já foi. Aqui, ó. Mas onde você vai? Que mesa é, Carol? Que mesa que você vai? Era 2 ceviches. Que mesa Que mesa que você vai? Mesa 4. Onde é que você emendou os outros pratos, você? Na mesa 4. Você já levou um salada no ceviche? Sim. Mas por que ela leva 2 vezes? Necessidade de clareza, né? Outra mesa, Carol. Onde é que você foi? Mesa 4. São 2 saladas e 2... Me explica. Vem cá. Só tá uma. Você foi na mesa 4, estou na mesa 4. Saí 2 vezes no prato, então me explica. Tá, Onde foi a 2 outra mesa? Tá errado, né? É uma necessidade de clareza ligada provavelmente à necessidade de organização, né? De saber que os pratos estão saindo na ordem correta, né? E não tem prato duplicado nessa situação aí. Né? Aqui, ó. Quem é a pessoa que tirou essa comanda? Falar assim. Aqui, quem está marcando aqui? Não sei o que aconteceu. Acho que ele matou Me errado. explica. Deixa eu ver. O que é saber? Uma loucura. A questão da comanda é uma loucura. É uma bagunça total. Ele está me deixando louco. Ele é completamente errado, ele não sabe trabalhar, ele nunca trabalhou no restaurante, ele pensa que ele sabe tudo, ele não sabe nada. Ele que atrapalha todo mundo, com seus papéis, seus negócios, Não sei, acho que esse cara precisa botar ele de fora. Bom, aqui ele está trazendo a interpretação dele, né? A gente pode tentar tirar umas observações claras, né? A questão dos papéis, o que é que ele fala, como é que ele se comporta. E dessas observações claras a gente vai perceber a frustração do Jacan em não atender certas necessidades de eficiência, de competências, de produtividade. Mas da frase que ele trouxe, a gente não tira muito essa clareza. Então, por exemplo, se a gente fosse trabalhar com essa equipe pós esses acontecimentos, né? Isso que o Jacan trouxe pra gente... que ali ele expressou da melhor forma que ele podia na situação de estresse mental que ele estava, né? Mas numa situação mais calma, que a gente fosse conversar depois para ver como melhorar a situação, seria interessante que ele trouxesse observações claras, né? Então, ele faz exatamente isso, desse jeito, desse modo e tal, para ter essa clareza, né? Porque dizer, ele faz tudo errado, ele que bagunça tudo... Não diz, né, qual é o comportamento dele e como a gente pode melhorar isso, né? E por esse vídeo era isso, eu fico muito feliz que você me acompanhou até aqui. E sábado que vem a gente continua esse react e eu espero ver você no próximo vídeo. Até mais!